Professora, a senhora até comentou agora mesmo, né? Tem uma oficina de voz aqui na USCS, né? Que o senhor coordena. Como que funciona essa oficina de voz? Qualquer pessoa pode participar, só profissionais? Bom, é uma oficina que acontece semestralmente. Nós temos 60 vagas por semestre e a atividade é direcionada a qualquer pessoa acima de 16 anos que queira participar. Por que 16 anos? Porque normalmente até essa fase, os rapazes ainda nessa fase estão na muda vocal, as moças talvez já passaram, então a partir dos 16 anos a gente pode garantir que a gente pode dar um atendimento sem nenhum problema, não é? E a oficina consiste em um pouco do que nós temos conversado aqui. Exercícios para respiração, exercícios para emissão, exercícios de articulação, exercícios para a pessoa ouvir mais a sua própria voz, aumentar a sua percepção, aumentar o conhecimento da sua própria voz e informações que levem aos cuidados, aliás, com a nossa voz, tanto na voz falada quanto na voz cantada. É aberta à comunidade, qualquer pessoa interessada pode se inscrever. Ela acontece semestralmente, então as inscrições acontecem nos meses de fevereiro e julho. E ela vai no primeiro semestre de março a junho e no segundo semestre de agosto a novembro. E é uma vez por semana? Não, nós ensaiamos 2 vezes por semana. Nós temos 2 encontros semanais de 1 hora cada. E é interessante até o senhor comentar sobre esse assunto, porque geralmente as pessoas acham que cuidar da voz é só para quem canta profissionalmente, quem dá palestra, quem faz essas coisas, e não no dia a dia mesmo, né? Às vezes para professor, quem utiliza a voz no trabalho, é importante cuidar da voz. É muito importante, porque imagina um professor que fica rouco. Imagina um atendente de telemarketing que perde a voz. Imagina um vendedor que precisa atender muitos clientes e tem problema de voz. Imagina qualquer situação em que você precisa utilizar bastante a voz. Não é? Então, é muito importante. E outra, como está muito presente no nosso dia a dia, a gente não percebe. Não é? Como a gente usa a voz diariamente, cotidianamente, às vezes nós não percebemos pequenas alterações que vão se instalando. E essas pequenas alterações podem levar a problemas posteriores. Então, claro, profissionais da voz, até por essa questão de obrigação profissional, né, eles têm que cuidar da voz, mas todas as pessoas. É muito importante porque problemas de voz podem acometer qualquer pessoa, sendo profissional da voz ou não. Curiosidade, professor, às vezes existem mitos, né, de pessoas que antes de cantar não pode tomar leite, não pode comer chocolate, tem que comer maçã. Isso é verdade? É mito? Bom, depende, sempre de cada caso. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, então não pode nem ligar o ar-condicionado. Tem pessoas que têm maior resistência. Normalmente, o que as fonoaudiólogas dizem é o seguinte: alimentos que engrossam a saliva não são muito indicados quando você vai ter uma performance vocal, porque atrapalha, né, na hidratação e atrapalha na lubrificação das pregas vocais. Alguns alimentos são muito recomendados, por exemplo, maçã. A polpa da maçã, a textura da polpa quando a gente mastiga ajuda a limpar um pouco. E aí vai de tudo. Eu já ouvi absurdos, assim, já ouvi as pessoas dizendo, não, café quente com conhaque não faz bem. Álcool definitivamente, além de não fazer bem para o nosso corpo, claro, não vai fazer bem também para a voz. Como ele age no sistema nervoso e a gente relaxa um pouquinho, a gente tem a impressão que foi ótimo. Mas aí tem muito mais chance de forçar a voz e estragar mesmo, né, a nossa performance. Então tem muitos mitos sobre a voz, eu já vi absurdos até de você pingar algumas gotas de querosene no café para cantar, e que isso faria bem. Isso é horrível, isso não deve ser feito de forma alguma, não é? Então tem muitos mitos, sim, mas uma alimentação balanceada, uma alimentação com bastante fibras, com pouca gordura, ou seja, o que faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa voz. E só esses cuidados específicos, por exemplo, se você percebe que algum alimento te deixa, por exemplo, com azia, com refluxo, não é bom para a voz. Se você sente que você comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa e engrossou muito a saliva e você tem que usar a voz depois de uma forma mais intensa, também não é muito legal. Mas, repito, todos esses cuidados devem ser acompanhados
por um profissional de saúde, não é? Porque de mitos e de meias-verdades, né, a gente está cheio por aí. E o bom senso diz que quando a gente tem um probleminha, a gente tem que procurar alguém da área de saúde. Se o corpo deu alerta, O né? corpo deu alerta, é bom procurar alguém da área específica, né? Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, boa noite a todos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí!